Oi, eu fiquei sem jeito, não é? Porque ser comparado à chegada do Dom João VI, não é? Aí no Brasil, o homem fica... não tem comparação possível. Mas agradeço a bondade do João Laércio, manifesto minha honra e gratidão por estar nessa mesa, ser o conferencista dessa mesa, e começo por pagar minhas dívidas de gratidão à Anfip, pelo convite que endereçou, nomeando os principais culpados, não é? Que são o Miguel Arcanjo, que está com os estudos tributários, e que me desafiou em São Paulo, penso que em junho do ano passado, e o professor Ribas Neto, que ajudou a organizar esse seminário e que também é suspeito porque é meu amigo, não é? Aí fica essa dúvida, não é? Por que é que eu estou aí? Quanto ao meu currículo, eu sempre fico sem jeito quando leio o que eu estive fazendo, não é? Minha preocupação é o que eu tenho para fazer e não aquilo que eu já fiz, não é? O que já fiz é passado, não tem grande interesse. São coisas que se fizeram ou que se foram fazendo, que fomos solicitados para fazer. E devo dizer que essa discussão da reforma tributária no Brasil, hoje, é uma discussão cada vez mais interessante, sobretudo porque o nível da discussão subiu muitíssimo. Quando eu cheguei ao Brasil em 2003, 2004, a única coisa que se discutia, era pacto federativo, o que o Estado perde, o que o Estado ganha. E, sobretudo, São Paulo perde ou ganha, todo mundo dizendo a culpa da não reforma tributária é de São Paulo. Hoje, já ninguém diz isso, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não corresponde à verdade. O problema da tributação do consumo do Brasil é um problema complexo, é um problema que envolve todas as entidades que estão nesse processo de arrecadação. Eu vou tentar demonstrar isso com números vossos, das vossas estatísticas. Eu não inventei nada. Tudo o que eu sei de Brasil aprendi aqui, lendo e aprendendo com os meus alunos, que são, no fundo, os meus mestres da realidade do Brasil. E é nesse processo que se vai crescendo. E isso acho que é muito importante. Portanto, obrigado pela comparação desmesurada, mas, sobretudo, obrigado por terem tempo para me ouvir sobre esse tema. Aquilo para que eu fui chamado foi para falar do IVA na Europa, explicar como é que funciona o IVA na Europa. Mas aí o Miguel Arcanjo, com aquela forma que ele tem de chegar nos assuntos, não é? Me disse: Vasco, e se você pusesse aí, fizesse uma comparação entre o que se passa na Europa e como é que é aqui no Brasil? Eu aí fiz uma fusão. Então tem uma primeira parte onde eu vou falar, explicar como é que funciona o IVA europeu, e uma segunda parte que está um diagnóstico da tributação do consumo no Brasil, com os vossos números e as consequências de vocês não se entenderem quanto a essa reforma. Esse depoimento agora do deputado federal é muito marcante porque é um depoimento vivido, de quem viveu o problema. Na Europa, esta intervenção seria totalmente fora do normal. E eu explico porquê. Porque o desenvolvimento europeu, que é um desenvolvimento harmonizado, integrado, só quem não conheceu Portugal em 86 e não vai lá agora para ver a diferença, não é? Nesses 20, 30 anos, o que aconteceu àquele país, tudo isso se faz não por via tributária, que é uma via péssima para fazer igualdades, péssima, horrível, não é produtiva, é casuística, favorece um, desfavorece outros. Este é amigo do governador, tem exoneração, o outro cara não conhece o governador, continua pagando, e estão os dois produzindo o mesmo produto, no mesmo estado, na mesma região. Este tem poder de influência junto e consegue a alteração da lei lá no coisa, e estão tudo bem, para ele está tudo sol. O outro fica com tudo nuvem, não tem nenhuma condição de sair da nuvem e entra no buraco, não é? No brejo. Como é que isso é possível? É um discurso que seria impensável na Europa. E porquê? Porque na Europa o desenvolvimento regional se faz pelos fundos regionais. E aquilo que a Europa faz é dizer para os Estados: olha, eu tenho um pacote para você, um pacote financeiro, você me dá projetos e eu pago. Então você quer fazer autoestrada? Tudo bem, você faz. Me dá um projeto, quanto custa? 1 bilhão. Tudo bem, 30% eu vou pagar, o resto você encontra a forma de pagar. A autoestrada, quando sai no melhor que pode ser feito em qualquer parte do mundo, porque tem perito de outro país fiscalizando que aquilo que ali está é correto e vai ser feito de uma forma correta. O financiamento europeu permite pagar a diferença entre aquilo que o Estado poderia fazer e não poderia fazer.
E essa diferença é uma diferença essencial. No Brasil fala-se em fundo de participação de receita, mas não tem fundo estrutural. Vocês acham que algum estado do Brasil tem dinheiro para pagar uma autopista de São Paulo ao Nordeste, ou que vá de São Paulo a Porto Alegre, ou do Nordeste a Porto Alegre? Tem algum estado que possa pagar isso? Tem alguma empresa privada que tenha dinheiro para pagar isso? Bom, na Europa, eu saio de casa, meto-me no meu carro e aterro direto na Finlândia, sem mostrar passaporte, e tranquilamente com o meu carro passando e pagando sempre em euro. Então, eu sempre digo isto, a Europa tem 27 países, 21 línguas, 2 alfabetos, o cirílico e o normal, o nosso, não é? E conseguiu fazer IVA harmonizado. Vocês são 27 Estados, falam a mesma língua, têm a mesma compreensão das realidades. E não conseguem? Por quê? Pô, peraí, quer dizer, o que é que está errado nisso aí? E eu acho que o que está errado é que, efetivamente, o discurso é um discurso que está ao nível do coração, não está ao nível dos conceitos, da cabeça, da razão. E é claro que o coração é mau conselheiro. O senhor deputado veio aqui falar do coração. Não está falando com a cabeça, está falando com o coração dele. O coração diz, não me tirem os incentivos porque eu não vou conseguir criar emprego. Mas se houvesse um fundo regional que dissesse, tudo bem, qual é a potencialidade de Mato Grosso, qual é o produto, quanto custa a instalação de um parque industrial, eu pago esse parque industrial. O industrial se instala com custo zero, mas paga os impostos como o resto de todo mundo. E vai resolver seu problema produzindo melhor que o outro de São Paulo. Ou seja, cobrindo a deficiência regional, cobrindo a periferia. É isso que a Europa faz. Mas faz bancando, faz pagando, suportando parte dos custos, que podem ir de 10% a 80%. No Brasil se fala sempre de receita tributária e se acha que a solução é dar incentivo. Eu espero poder mostrar para vocês, com os vossos números, que isso não é uma forma correta de fazer desenvolvimento. O pessoal acha que está fazendo desenvolvimento, na prática não está fazendo. O que está fazendo é empobrecendo o Brasil, o que está fazendo é criando falso emprego, porque não está infraestruturado. Querem um exemplo concreto? Tudo isso eu aprendi com os meus mestres do Brasil, viu? Tudo isso é tecnologia própria. Produção de soja, Mato Grosso do Sul, pegando no estado do senhor deputado. Produção de soja. Começaram por fazer, tinha estrada federal, a estrada federal virou buraco, deixou de ser viável. Aí o Estado fez uma estrada melhor que a estrada federal. O que é que fez o caminhão? Passou a utilizar a estrada estatal e, obviamente, destruiu a estrada estatal. O que é que fizeram os transportadores que transportam a soja para São Paulo? Compraram um caminhão que anda por cima de pedra, não precisa de estrada para nada. Aí eles andam, o resto do pessoal não anda, porque, obviamente, tem muito buraco e não tem como dinheiro para consertar aqueles buracos ali. É solução? Eu vou dizer para vocês, não é solução. A solução estaria em fazer uma autopista devidamente infraestruturada, suportada por fundos regionais estruturais, federais e outros, que permitisse o escoamento normal dos produtos. É isso que se faz? Não. Se discute a alíquota da soja, se discute e se paga. Compreendem? Então, para um europeu como eu nasci na Europa, vivi sempre na Europa, fica muito difícil ver tanta gente inteligente, tanta gente capacitada, tanta gente com tanta capacidade tecnológica, que não está discutindo as coisas que tem que discutir. Fica discutindo pormenor, fica discutindo bobagem, como vocês dizem aqui, fica discutindo laterais. E o essencial, aquilo que de facto interessa discutir para resolver o problema, ninguém quer pegar. Fica tudo com que fingindo que não viu, quer ir. Vocês entendem? Isso a mim me faz, devo dizer, é das coisas que me faz uma enorme confusão.